Meus queridos irmãos e irmãs, todo primeiro sábado do mês nós recordamos o Imaculado Coração de Nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria. E o Evangelho de hoje nos fala do coração de criança que todos nós precisamos ter para entrar no reino dos céus. O que significa um coração de criança? Existem duas coisas que nós podemos dizer a respeito de uma criança. Nós podemos olhar a criança na sua realidade distorcida, ou seja, como nós nascemos distorcidos pelo pecado original. Qual é a característica básica de uma criança desordenada pelo pecado original? Ela é o centro do mundo, ela é Deus, ela quer ser Deus. Quem não viveu a experiência de uma criança esperneando e dizendo: eu quero que minhas vontades não sejam contrariadas. O lema de uma criança é dizer: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Eu quero. Portanto, essa é a criança desordenada pelo pecado original. Qual é a desordem básica e fundamental do pecado original? A desordem básica e fundamental do pecado original é que nós tomamos o lugar de Deus com a nossa soberba. Adão e Eva ouviram da serpente: sereis como Deus. Essa é a promessa de nós sermos elevados acima de nossa própria natureza com uma divindade que não nos pertence, nos pertenceria por graça se nós fôssemos humildes e recebêssemos a Deus, mas não. Nós queremos o lugar de Deus sem Deus, o lugar de Deus apesar de Deus, o lugar de Deus contra Deus. E essa tendência, ela está em nós, devido ao pecado original. E ela se vê isso, inclusive em crianças, antes mesmo da idade do consentimento. Nós estamos falando aqui de crianças que ainda não são capazes de realizar pecados pessoais. Uma criança com 5 anos de idade, ela ainda não tem o uso da razão, ela é capaz de aprontar, de fazer artes, ela é capaz de dar muito trabalho, mas ela não é capaz de pecar, no sentido pleno da palavra, porque para pecar é necessário consciência e consentimento. Você precisa ter plena ciência, não, isso que eu estou fazendo é pecado, e consentir, eu quero mesmo assim pecar. Sem essas duas realidades não há pecado pessoal. Portanto, uma criança que com 5 anos de idade não é capaz de conhecer que peca e consentir que peca, mas mesmo assim nós vemos sintomas de pecado, nós só podemos dizer uma coisa: tem alguma coisa de gravemente desordenado no ser humano. E o que está gravemente desordenado no ser humano chama-se pecado original. O pecado original não é um pecado pessoal. O pecado original não é um pecado que nos leva para o inferno. Uma criança que morre somente com o pecado original, sem ter nunca cometido um pecado pessoal, ela não vai para o inferno. Nós não sabemos se ela vai para o céu, porque Deus não revelou para onde vão as crianças sem batismo. Deus não revelou nada disso. Mas nós sabemos que uma pessoa sem pecado pessoal não vai para o inferno. Muito bem. Então, por que Jesus, se as crianças são assim, por que Jesus elogia o coração das crianças? Porque existe um aspecto do coração da criança não tocado pelo pecado original que ainda está lá, que é a simplicidade, a confiança, a alegria. Uma criança é simples. Simples quer dizer o seguinte: não precisa, ou pelo menos não precisava, né? Antes da gente estragá-las mais do que o pecado original estragou. Não precisa de muita coisa para uma criança ficar contente.
Eu me lembro na minha infância, quando nós corríamos na rua com uma lata amarrada num cordão, fazendo barulho e puxando a lata amarrada num cordão. Uma criança é simples, não precisa de muita coisa. O problema é que os adultos vão contaminando esse aspecto da criança desde cedo. E ao invés de deixar a criança se divertir com coisas simples, com recorte, pintar um papel, nós vamos enchendo as crianças de videogame, já colocando o celular na mão da criança com 2 anos de idade. Aquilo vai dando para a criança experiências visuais, experiências de movimentação cerebral tão sofisticadas que é evidente a criança logo, muito cedo, se torna incapaz de se divertir com um pedaço de lata puxado uma lata puxada pela rua, ou com uma bonequinha feita com um pedacinho de vassoura, imitando o que é uma bonequinha. A criança já não é mais capaz de se alegrar com essas pequenas coisas, com essa simplicidade, porque nós sofisticamos a criança e a tornamos adulto precocemente. É por isso que nós temos hoje uma coisa que nunca se ouviu falar. Nós temos crianças com 5 anos de idade deprimidas. Quem já ouviu falar na vida de crianças com 5 anos de idade deprimidas? Com a frequência que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque, é claro, essa criança já recebeu tantos estímulos cerebrais, tão sofisticados e complexos, que para você fazer um estímulo cerebral para ela ficar contente, você precisa ser ninja. Você precisa realmente ser capaz de grandes coisas. A criança que Jesus elogia, ela é sobretudo simples. Segunda coisa, portanto, vamos dizer bem claro, são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza espiritual de quem se contenta com poucas coisas nesse mundo e se alegra com as coisas de Deus. O segundo ponto da criança, que certamente Jesus aqui elogia, é o fato de que a criança vive de fé. Toda criança vive pela fé. Fé humana. Estou falando aqui de fé divina, não. Mas a criança tem fé. Ela tem fé no que o pai diz, no que a mãe diz. Quem de nós já não viu aquele ato meio maluco de confiança de uma criança que, de pé na beira de uma mesa, o pai ou a mãe diz: vem, e ela se lança no abismo, e vai mesmo. Ela se lança nos braços do pai e da mãe, porque ela crê. A criança crê, até que os nossos pecados novamente, as nossas traições, as nossas mentiras, maculam a fé da criança. Quando uma mãe, ao invés de educar o seu filho, diz: não entre na despensa porque lá tem o bicho papão. A criança confia na mãe e não entra, até o dia em que a criança começa a raciocinar e dizer: não, espera lá, mas se tem um bicho papão lá dentro, por que é que mamãe entra? E ela começa a desconfiar que aquilo talvez não seja tão verdade assim. Então enxerga: mamãe mentiu. A fé da criança se quebra. A criança vive da fé, porque sem fé nos pais, nenhuma criança sobreviveria. Quando o papai ou a mamãe dizem para a criança: come, bebe, isso é gostoso, a criança não fica numa dúvida metódica, cartesiana, perguntando: será que não é veneno? A criança confia e bebe. A criança confia e faz. E se ela não confiasse, ela morreria de fome.
porque ela depende dessa fé. Nós podemos dizer que uma criança vive pela fé. Uma fé humana, claro, mas ela vive disso. Além disso, a criança, ela é alegre porque ela sabe que ela é amada. Não existe sentimento mais típico do que a criança do que a alegria fácil. Também isso nós estamos arruinando. Também isso nós estamos destruindo. A criança, ela se alegra só de você movimentar os dedos diante do rosto dela, ela abre um sorriso. A alegria fácil. Mas novamente, nós vamos estimulando os cérebros da criança de forma tão precoce, com coisas tão sofisticadas, com tanta coisa, colocando já televisão, computador, celular, jogos eletrônicos, tudo quanto é tipo de parafernália sofisticada diante dos olhos de nossos filhos, que para lhes tirar um sorriso de alegria, é necessário um verdadeiro guindaste, porque as crianças, estimuladas assim, ficam entediadas. O tédio, já não tem mais nada que as alegra, já não tem mais nada que estimula. Vejam, eu estou analisando aqui uma coisa que é da natureza da criança, mesmo da criança decaída pelo pecado original, como nós somos e são os nossos filhos, uma realidade da natureza da criança que Jesus vê com muita alegria e quer em nós essas características. Se vós não fordes como estas crianças, não entrareis no reino dos céus. A simplicidade de quem é pobre em espírito, a humildade de quem, sem soberba nenhuma, tem fé e confia, a alegria de saber que essa confiança e essa fé faz brotar em mim a certeza de ser amado e, portanto, a vida que era antes cinza ficou colorida, ficou alegre. Essas são pequenas características, poderíamos dizer mais a respeito do coração de criança. Nós celebramos a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. A simplicidade do coração da serva do Senhor. A simplicidade do coração daquela que é feliz, bem-aventurada. Isso é um nível superior de ser alegre. Alegre da criança de Nossa Senhora. Ela é feliz porque teve fé. Bem-aventurada aquela que creu, aquela que teve fé. E Deus olhou para a humildade, a simplicidade de sua serva. Bem-aventurada aquela que creu. A razão de ser pela qual Jesus veio a esse mundo é para que nós crescemos e crescemos com a confiança superior a qualquer fé de criança. Uma fé da qual vive o santo, da qual vive o justo. O justo vive pela fé, não é a criança somente que vive pela fé. A criança vive pela fé humana, o justo vive pela fé divina. Bem-aventurada aquela que creu, aquela que teve fé, aquela que verdadeiramente se lançou nos braços de Deus e fez de Deus a sua riqueza, aquela que encontrou em Deus a sua felicidade, bem-aventurança. Jesus veio a esse mundo para fazer surgir em nossos corações uma fé assim. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para ouvir nossas orações e caprichos? Não. Para fazer milagrinhos para nós? Não. Para dar um analgésico que a gente não sofrer na vida? Não. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para quê? Para que nós crescemos, para que todo o que nele crê. Deus enviou o seu Filho ao mundo para gerar a fé.
Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê, aí vem a consequência, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos abrir o caminho da salvação e do céu, mas o caminho da salvação e do céu é o ato de fé. E se você não tiver uma fé simples, sobrenatural, de quem verdadeiramente sabe do amor de Deus, você não terá aquele coração de criança, que é o coração de quem entra no reino dos céus. A Virgem Maria, mais do que qualquer criança, enormemente superior a qualquer criança, é o coração de quem creu. Bem-aventurada aquela que creu. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê, a primeira a crer foi Maria, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que nós crescêssemos com o coração de crianças, porque assim como a criança vive pela fé, o justo vive pela fé. Entreguemo-nos a esse amor, a esta fé, e então nosso será o reino dos céus com a sua bem-aventurança.